Os discípulos vinham discutindo quem porventura seria o maior no reino dos céus. Sempre o homem com seus desejos moldados aí pelo figurino mesquinho do ser humano, sempre querendo aparecer, querendo status, querendo poder. E todos eles discutindo, querendo saber quem teria mais vantagem no reino dos céus. E Jesus pega uma criança, toma uma criança e diz: quem não for como essa criança, se vocês não se tornam igual a uma criança, vocês não vão entrar nesse reino, vocês não vão ter direito a esse reino sobrenatural. Nós temos falado muito sobre o Malhut HaElohim, que seria o reino de Deus. E nós precisamos a cada dia entender porque a igreja, nós que somos servos do Deus Altíssimo, precisamos conhecer a glória deste reino. Aqui Jesus colocou uma criança para ser um modelo de como alguém de fato tem que ser para entrar nesse reino celestial. Os judeus sempre falavam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ou seja, bendito seja o nosso Deus, esse rei desse reino eterno, o rei do universo, esse reino eternal. E nós sempre vamos ver que há um desejo de conhecer os mistérios desse reino, mas Jesus os derruba e coloca uma criança como modelo. Nós vemos aqui, eu escrevi Malhut HaOlam, é isso? Malhut, que seria reino HaElohim. HaElohim, ou Elohim com H, Elohim. Quando nós vemos Malhut HaElohim, estamos falando do reino de Deus. Reino de Deus. Esse reino de Deus, que muitas vezes não é compreendido, não é entendido, o próprio Yeshua, quando começou o seu ministério, ele trouxe esse reino, o reino de Deus, o reino dos céus, a essência do reino dos céus, vem com a autoridade e o governo do reino de Deus aqui na terra. Ele está trazendo esse governo, essa autoridade, essa soberania do eterno para o coração dos homens. E Yeshua HaMashiach trouxe essa virtude. E aí todo mundo se interessou em conhecer o reino. Muita gente foi procurá-lo de noite, como o próprio Nicodemos, o próprio jovem rico que tinha muitas posses, foi atrás de Jesus, embora sendo um judeu devoto, seguidor da Torá, dos mandamentos, ele quis conhecer e entender sobre esse reino que o próprio Yeshua estava anunciando na sua pregação. Ele sempre anunciava a glória desse reino. E até hoje, lamentavelmente, dentro da igreja, a gente que é igreja, está trancado em quatro paredes, está preso à dogmática da sua denominação, está preso a costumes e pensa que às vezes conheceu a glória do reino. Não esqueça que você conhecendo a salvação pela graça, você foi salvo da ira, foi salvo de tudo que vem para aquele que realmente não segue a palavra e os seus preceitos, sua doutrina. Agora, uma vez salvo, você logicamente tem direito ao reino, Agora você vai precisar lutar, você vai precisar conquistar esse reino e implantá-lo. O próprio Yeshua disse: venha a nós o teu reino, nós vamos ter que trazê-lo, nós vamos ter que implantá-lo, nós vamos ter que trazer essa virtude desse governo sobrenatural em nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa cultura, na nossa geografia, no nosso país, na nossa cidade, enfim. Temos que viver essa glória do reino. Agora, volto novamente, uma criança como modelo, essa palavra Yelet, que seria criança, quando ele fala Yeladim, crianças, Yelet, alguém que grita, alguém que chora, alguém que mama, alguém que é dependente, Yelet. E ele coloca esse exemplo como uma criancinha. Então, nós precisamos entender por que é necessário voltar a ser criança. Na doutrina nós vamos encontrar que uma pessoa não amadurecida é uma criança espiritual. Então tem um lado negativo de ser criança, porque é uma pessoa imadura, que não pode comer comida forte, diz Paulo, que precisa só de leitinho, que não amadurece. Isso não é bom, mas aqui Jesus está falando do lado positivo de ser
criança. E nós sempre vemos estudos preciosos sobre essa ideia de setênios, de até onde uma criança realmente é inocente. De fato, você pode ver que há uma subdivisão. Eu sempre coloquei nos meus estudos os famosos setênios. Lembra? Do 0 aos 7 anos, 0 aos 7 anos, 0 aos 7 anos, nós temos o período da inocência, e da subconsciência, subconsciência. Esse período aqui, gente, é um período muito importante. É o período que posso dizer onde mais se recebe informações no subconsciente, onde mais se gravam coisas, é onde mais o inimigo ataca, porque no período da subconsciência é onde o ser humano, a criança, está assim ativa no cognitivo para aprender muitas coisas. Se crê que nesse período se gravam coisas que irão acompanhar ao adulto até o dia da sua morte. E coisas que ele não sabe nem responder, mas que foram gravadas na subconsciência quando ele era uma criancinha, até dentro do útero, contando os 9 meses na cavidade intrauterina ali, há muita coisa gravada, gente. Isso aí é muito precioso. E ao mesmo tempo, se o inimigo, ou numa cultura maligna, numa família maligna, numa ação maquiavélica, alguém quiser corromper uma criança, com certeza essa criança se desviará e ficará deturpada para o resto da sua vida, violentada, abusada, oprimida, acorrentada em paradigmas, porque essa é uma fase muito pura. É chamada da fase do reino. A fase da inocência é a fase do reino. Meu Deus, a fase do reino. E é nessa fase onde está a inocência. Não esqueça que o homem, Adão, o ser humano, ele viveu nessa ação dispensacional ali, na inocência no Éden. Então, no Éden, Gan Be'eden, no jardim, no Éden, estava a ação da inocência. Então, quando nós vemos a inocência, nós vemos um reinado pleno de Deus. Quando a inocência, a pureza, o reinado de Deus trabalha. O esse Adão, ele estava regido por uma inocência plena. E ali era coroado de glória. Salmo 8 diz que ele estava coroado de glória e ele podia falar nessa inocência, nessa plenitude com o eterno. Agora, quando ele peca, ele perde a inocência e começa a consciência. Começa a saber e entender tudo que era, talvez, entendendo o que aconteceu com ele em si, né? Agora sendo condenado, agora sendo pecador, entendendo que ele errou, entendendo que ele cometeu um pecado e é destituído, ele passa a ser vil, ele passa a ser doente, ele passa a ser limitado, enfim, perde a inocência. Então, ainda temos uma ação da inocência do reinado do Malhut, a Elohim, nas crianças, ou seja, o reinado de Deus na inocência ainda opera no ser humano por um período curto ali, quando ele nasce e cresce pelo menos até os 7 anos. Nós temos os setênios. No PDF vai estar direitinho os setênios, não vou ter tempo de escrever aqui. 0 aos 7, fase da inocência, da subconsciência, fase do ninho. Dos 7 aos 14, fase disciplinar. 14 aos 21, fase da identidade. Dos 21 aos 28, fase da independência. Aí vai somando de 7 em 7, vai estar tudo no PDF. A fase organizacional, a fase da capacitação, a fase da maturidade, a fase da consolidação. Eu estou nessa fase, dos 49 aos 56, é o setênio, 7 anos, da consolidação, onde eu estou consolidando base já. E depois vem a fase da expansão, dos 56 aos 63, expansão e multiplicação. E delegação, que seria delegar, né, a fase da sabedoria, dos 63 aos 70. A robustez dos 70 aos 77, o próprio salmista diz que 70 a 80 os mais robustos, então a fase da robustez é dos 70 aos 77 em média, dos 70, que seria 80 para frente, é hora extra, eu sempre falo. Então aí
Realmente são os 12 setênios na vida do homem. 12 setênios. E é importante saber sobre isso. O problema é quando a gente está atrasado em algum setênio, por exemplo, dos 28 aos 35 é a fase organizacional. O problema é que conheço gente com 50, 60 anos e ainda está organizando sua vida e a sua vida é uma bagunça. Esse é o grande problema. Então, por quê? Porque a gente que está desengrenada nesse setênio está tentando acertar a sua vida até agora, até na terceira idade. Porque no seu primeiro setênio houve bombardeio. É por isso que o diabo ataca as crianças. Hoje em dia, pais, tomem cuidado com o que estão vendo na internet. Os seus filhos estão vendo na internet a bombardeio de sensualidade, a bombardeio de violência. Estão cauterizando a mente das crianças nesse primeiro setênio. E essas armas malignas, essas redes sociais, estão atacando ali silenciosamente. Hoje em dia, com o celular, as crianças estão se perdendo e os pais estão dormindo. Alerta, pai. Fique alerta, mãe. E você, nessa idade, tem que ter a incumbência de tratar, formatar e, ao mesmo tempo, processar, né, com a impregnação de coisas santas e preciosas, a vida do teu filho. Lembra quando Joquebede, né, pegou a criança, porque a filha de Faraó encontrou o pequeno Moisés no Nilo, e deu para Joquebede, ele deu um salário ainda para cuidar do seu filho, e ficou com ela até ficar desmamado. Era principalmente nesse período, até os 7 anos, que é a fase da inocência. Só que ela sabia que iria entregar na mão da filha de Faraó. E somente com 40 anos ele iria sair formado em ciência do Egito, conhecendo a cultura do Egito, se vestia como Egito, falava a língua e era talvez um erudito Moisés. O próprio livro de Hebreus confirma isso, né? Mas ele rejeita tudo isso por quê? Porque a mãe se preocupou nessa primeira tenra idade em lhe dar a incumbência. Filho, você não é egípcio, você é hebreu. Você é hebreu, meu Deus. É aí que realmente vemos a ação de uma mãe que pode estar trabalhando nos primeiros 7 anos na vida de uma criança, instruída para que não se desvie desse caminho santo. Isso é maravilhoso, gente. Então é o período chamado período do reino. Nós vamos ter agora, 19 de novembro de 2022, um simpósio sobre o reino e vou falar profundamente sobre isso aqui. Porque muita gente está desorganizada na sua vida, porque muita gente está desestruturada. Depois vai estar na plataforma todo esse estudo para que você aprenda e cresça nesse conhecimento, porque há muita gente que se acostuma a ser crente, mas na verdade nunca usufruiu do reino de Deus. São coisas que eu estou já estudando há algum tempo, estou processando, estou adquirindo, adotando, recebendo e tendo resultados maravilhosos. E quero compartilhar isso com você. Então, é necessário ver, nesse primeiro setênio, é o reino. Malhut HaElohim, o reino de Deus. E o próprio Jesus falou categoricamente, disse, deixai vir a mim. Os discípulos estavam, certa feita, impedindo. Quando nós lemos que os discípulos sempre estavam nesse desejo do reino, pessoas se achegavam, havia um desejo do reino. E aí vemos em Mateus 18, vou anotar essas referências, Mateus 18, você vai ver no versículo 1 ao 5, você vai ver que Jesus colocou uma criança, as criancinhas como modelo. Se vocês querem entrar no reino, vocês vão ter que ser crianças. E também em Mateus 19, 14, Mateus 19, 14, Jesus falou, deixai vir as criancinhas a mim. Eu gosto de Mateus porque há muitos versículos do reino e as maiores parábolas, ou as mais importantes parábolas do reino estão em Mateus. Por isso, Mateus é conhecido como o evangelho que apresenta Cristo como rei. Também nós vamos ver em Mateus 11, 25, olha só, Mateus 11, 25 diz assim, que ele louva ao Pai, ele disse, agradeço o Pai porque essas coisas tu ocultaste aos sábios e aos instruídos, aos marmanjos, aos fariseus, aos que conheciam a lei, e as revelaste às criancinhas. Há coisas que as criancinhas têm no seu coração e quando nós crescemos perdemos. É ali que está a fase do reino, a fase da inocência, a fase da pureza.
O que falta na igreja hoje é voltar a ser criança. Sempre cantamos, quero ser criança. Quero voltar a ser criança, mas cadê? Hoje temos muita gente sabichona, muita gente que pensa que é alguma coisa, tem muita gente besta que se diz alguma coisa dentro da igreja e estão disputando poder. É por isso que eu sempre vou falar contra denominacionalismo, essa divisão carnal e humana dentro da igreja que divide e sectariza a igreja, onde todos querem o seu reinado e o seu poder. Hoje vemos apóstolos com suas pompas, meu Deus, parecem reis com seus tronos, com seu poder. Eu te repreendo, filho das trevas, em nome de Jesus. Pastores, mestres, profetas que se acham alguma coisa, são um lixo, escorja da igreja. Isso são. Eu falo com autoridade isso porque são esses que fazem com que uma nação comece a se perder. São esses que fazem, que deturpam e desviam o propósito santo do reino. Onde no reino precisamos ser crianças. No reino vamos ser servos, no reino vamos ser súditos. Há muitas colocações, mas quando falamos de criança, é voltar a ser inocente, voltar a ser puro. Estão inventando o evangelho de tanta parafernália, meu irmão, tanta parafernália, isso tem desagradado ao Senhor, está tão suja a imagem da igreja, que isso vai custar um preço alto. E nos tempos que nós estamos vivendo, gente, é necessário se arrepender e voltar a ser criança, E temos que parar com as palhaçadas nos altares, palhaçadas com o jogo do poder, palhaçada com vanglória, palhaçada com tanta gente que está querendo o lugar à direita e à esquerda, como a mãe de Tiago e João estavam intercedendo. Olha que absurdo! Isso já existia naquele tempo. E os discípulos brigando, quem seria maior? Quero ser o maior. Cambada de carnal que não sabe a essência do reino, que precisa nos trazer a inocência e a pureza de uma criança. Meu Deus do céu. Nós precisamos voltar a ser crianças. Em Mateus 21:16, Mateus 21:16, as criancinhas estão falando, Hosana, Hosana, o filho de Davi, e os barbados, os grandões, né? Os poderosos da época falaram, você está ouvindo o que as crianças estão falando? E Jesus falou, mas está escrito, Salmo 8:2, Salmo 8:2, diz que das criancinhas que mamam ali, está sendo suscitado um verdadeiro e perfeito louvor. Toma-lhe, fariseu hipócrita. Hoje em dia está se pedindo tanta coisa para o Brasil, então se vendendo para partidos, está comungando com associações políticas e muita coisa está desagradando ao Senhor, estão fazendo uma baderna. Estão fazendo uma baderna, uma politicagem eclesiástica barata. Quem vai salvar essa nação é Yeshua HaMashiach. O segredo, querido, não está em ser daqui ou da colar. Sabe o que? O segredo está em voltar a ser criança, se arrepender, se converter, começando com o sacerdote. E vou falar, os sacerdotes, que somos nós, somos os principais, é o fator principal que Deus demanda para que haja uma transformação nessa nação. Sempre tenho falado de Joel capítulo 2, chorem sacerdotes, voltem a ser crianças sacerdotes, voltem a ser inocentes, voltem a ser puros, preguem o evangelho puro, santo, preguem a cruz, preguem a glória do sangue do Cordeiro que redime, voltem à inocência. E nós precisamos ter essa graça de poder entender que nada vai mudar enquanto a igreja não voltar à pureza do reino. Venha a nós o teu reino e será feita a tua vontade. Deus te abençoe.